Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre progressão aritmética. Ó, progressão aritmética, a famosa PA, que é uma parte da matemática, um assunto da matemática que eu tenho um carinho muito grande. Eu gosto. Quando eu vi a PA pela primeira vez foi no meu ensino médio e me apaixonei, tá? Me apaixonei de verdade. E é o tema de hoje da nossa aula. Vem aqui comigo então, deixa eu ficar pequenininho aqui embaixo. Vamos ver aqui a definição de uma progressão aritmética? Vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor somado ao número fixo, que é a nossa constante, denominado de razão da progressão, indicada pela letra R. Então, eu tenho aqui a definição de uma progressão aritmética. Olha só. Vamos acompanhar aqui o meu primeiro exemplo. Ó. Eu tenho menos 2, depois eu tenho 0, depois do 0 eu tenho 2, depois do 2 eu tenho 4. E se eu for continuar, eu sei que o próximo número será o 6. Como assim, professor? Porque aqui, ó, eu tenho vários termos, tá bom? Eu tenho o primeiro termo, que é o menos 2, que é o primeiro número que aparece para mim. Eu tenho o 0, sendo o segundo termo, o 2, o 4 e assim por diante. Eu sei que de um termo para o outro está aumentando 2. Então, a minha razão, olha aqui, ó, a minha razão ela é 2, tá bom? Então, do menos 2 para o 0, aumentou 2. Do 0 para o 2, aumentou 2. Do 2 para o 4, aumentou 2. Professor, se eu quiser descobrir a minha razão, como é que eu faço para descobrir se eu não conseguir enxergar o que está acontecendo? Ó, eu vou primeiro te explicar o seguinte. Existe aqui o A1, existe o A2. Você já viu isso daqui? Não? Então, na nossa progressão aritmética, esse A1, esse A2, A3, AN, isso daqui são os nossos termos, tá? O A1 é o primeiro número que aparece na sequência. Então, aqui nesse exemplo, no meu primeiro exemplo, o meu A1 é o meu número menos 2. O meu A2 é o meu segundo termo, é o segundo número na sequência. É o meu 0. O A3 é o meu número 2 positivo e o A4 é o meu número 4. Então, como eu estava falando, se você não conseguir visualizar a razão, o que está acontecendo de um termo para o outro, o que você tem que fazer? Você simplesmente vai pegar um termo qualquer, sem ser o primeiro termo, qualquer um, menos o primeiro termo, e vai diminuir pelo termo anterior. Quando a gente fala de PA, a gente vai diminuir. Por exemplo, é só eu pegar aqui, por exemplo, o A3 e diminuir pelo A2. O A3 quem é? O meu A3 é 2, então eu tenho 2 menos o meu A2, que é o 0. 2 menos 0 é o quê? É 2. Então, encontrei. Ah, quero tirar a prova real, professor. Pega lá, ó. Você pode pegar o A4 menos o A3. Sempre um termo menos o anterior, com exceção do A1. Você tem que ser a partir do A2, tá bom? Então, eu tenho no meu A4 o número 4. 4 menos A3, que é 2. 4 menos 2 é igual a 2. Então, aí, ó, em todos eles aqui, eu vou ter o quê? O 2 como razão. Está aumentando de 2 em 2. Então, com isso, eu sei que a minha razão, eu tirei a prova real, a minha razão é realmente o número 2 positivo. Eita, gente, essa tosse doida aqui. Me desculpa. Então, eu tenho minha razão igual a 2, tá bom? Agora na de baixo, ó, a de baixo eu tenho 0. Do 0 eu fui para o menos 1. Do menos 1 eu fui para o menos 2, menos 3 e assim por diante. Qual é a minha razão? Aqui já está dizendo, ó, menos 1. E aí eu não vou precisar fazer tudo de novo, porque você já sabe, né? É só eu pegar o A2, diminuir pelo A1. Menos 1, menos 0 vai dar menos 1.
Se eu pegar o A3 menos o A2, vai ficar o quê? Menos 2 menos, menos 2 menos o quê? Menos o meu A1. O meu A1 é menos 1. Então, tem a regra de sinais aqui, tá? Você tem que tomar esse cuidado. Eu vou ficar com menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, a minha razão é razão menos 1. É uma razão negativa. E aí, falando disso, ó, eu tenho aqui na minha primeira uma razão positiva, tá? Positiva. E quando eu tiver uma razão positiva, eu tenho o quê? Eu tenho uma PA crescente, ó. Crescente. É uma PA crescente. O número vai aumentando. Começou lá no menos 2 e, ó, foi aumentando. Chegou no 4. Vai chegar um momento que vai estar lá no 10, no 12. Ou seja, vai aumentando. Agora, quando eu tiver uma fração, uma razão negativa, eu vou ter uma PA, né, uma progressão decrescente, ó, decrescente. Então, eu tenho uma PA decrescente, beleza? Então, é isso aí. A primeira parte é essa. Isso daqui é o que você precisa entender logo de início. É o arroz com feijão, tá bom? Agora sim, vamos falar do termo geral de uma PA. O termo geral de uma progressão aritmética, ele é dado por essa fórmula aqui. Professor, meu Deus, entrou as fórmulas. Significa que eu vou precisar gravar essa fórmula? O correto é você gravar, mas aqui, conforme eu for te explicando, eu acredito que você vai conseguir entender e aí você vai ter facilidade na hora de gravar essa fórmula. Tem gente que diz o seguinte, fórmula não é para se gravar. Fórmula não é para gravar. Gente, fórmula foi feita para te facilitar. É para você gravar a fórmula e você aplicar ali no seu dia a dia, no dia da sua prova, enfim. Grava fórmula. Grava fórmula. Você tem que saber resolver, tá? Não é só gravar. Mas a fórmula você tem que gravar, beleza? Então vamos lá, ó. Nessa fórmula temos que AN é o termo de ordem N, ou seja, o enésimo termo, é o termo que eu não sei quem é. R é a razão e A1, como eu já tinha explicado no slide anterior, é o primeiro termo da progressão aritmética, também conhecida como PA. Show? Um exemplo aqui, um exemplo. Qual o centésimo termo da sequência? Temos aí uma sequência e eu quero descobrir aqui, ó, o meu A100, tá? Quem é o meu A100? O meu A100, pessoal, ele é o quê? É o termo, é o número que eu quero descobrir nessa sequência. Então, o que eu tenho que fazer para me descobrir o valor do meu A100? Ó, eu vou ter que aplicar essa fórmula aqui. Onde eu tenho o meu AN, quem é o meu AN? O meu AN é o meu centésimo termo. Então, eu vou escrever aqui, ó, A100, que o meu N é o meu enésimo termo. Nesse caso, é o número 100. Então, eu tenho A100 igual ao meu A1. Quem é o meu A1? Meu primeiro termo na sequência. O meu primeiro termo nessa sequência é o número 3. Então, eu tenho 3 mais N menos 1. O meu N é o meu número 100, gente. Olha, o N é o meu número 100. Olha aqui, ó, o N é o enésimo termo. O N é o enésimo termo. Então, é o meu N. O meu N é o número 100. Menos 1, que é da fórmula, que multiplica a minha razão. Qual é a minha razão? Vamos ver? Ó, do 3 para o 10, aumentou o quê? Mais 7. Do 10 para o 17, aumentou mais 7. Do 17 para o 24, aumentou mais 7. Então, eu tenho uma razão, eu tenho aqui uma razão igual a 7. Uma razão igual a 7. É uma razão mais 7. Então, eu coloco 7 aqui. Essa PA você já viu que ela é crescente, ela é positiva e é crescente. Então, eu tenho aqui A100
é igual a 3 mais 99 vezes 7. Agora a gente vai fazer o quê? Resolver primeiro a multiplicação, né? Pelo amor de Deus, não vai dar mole nisso aqui. Então eu vou ficar com 3 mais 7 vezes 99 vai dar 693. Então eu sei que o meu centésimo termo é 3 mais 693, 696. Professor, peraí. Significa que o meu centésimo termo aí será o 696? Sim. Mas peraí, eu queria aqui tirar a prova real. Como é que eu faço? Ué, você tem todo o direito de tirar a prova real. Você só tem que pegar esses termos e ir contando até, né, fazendo essa sequência até o centésimo termo. Ó, eu tenho aqui o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto. Adiciona aqui mais 7. Você vai encontrar aqui o número 31, que seria o meu quinto termo. E vai fazendo essa sequência até chegar no centésimo termo. Aí você vai tirar a sua prova real, tá bom? Mas eu acho que dá muito trabalho, não vale a pena fazer isso, não é mesmo? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês duas notações especiais. Ó, a minha primeira anotação é uma PA com 3 termos, ok? Uma PA com 3 termos, onde eu tenho, por exemplo, o meu A1, o meu A2, meu segundo termo, e o meu terceiro termo, certo? Beleza, certíssimo. Mas vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo, tá? Vamos pensar primeiro nisso aqui, ó. Bom, se eu tenho lá que encontrar os 3 termos, se eu for trabalhar com 3 variáveis, né, o A1, o A2 e o A3, vai ficar uma coisa meio complexa na hora de resolver. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para trabalhar com uma progressão aritmética de 3 termos? Ó, eu vou trabalhar essa progressão em relação ao meu primeiro termo, tá? Lembrando que é o tipo de questão que cai em uma avaliação, uma prova, onde a banca ela te dá lá 3 termos, tá? Ela te dá um termo qualquer, ela te dá a tua razão e ela não fala quais são os outros termos, por exemplo. Você precisa identificar os outros termos, os termos seguintes, os 3 termos que você vai ter que trabalhar ali, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Em relação ao A1, eu tenho o meu primeiro termo sendo o A1, certo? Agora pensa comigo, quem é o meu A2? O meu A2 não é o meu A1 mais a minha razão? Olha aqui, ó. O meu A2 é o que? É o meu A1 mais a minha razão. Eu vou te dar um exemplo numérico aqui já para você entender, tá bom? Vai ficar muito mais fácil. Quem é o meu A3? Ó, o meu A3 não é a mesma coisa que eu ter o meu A1 mais a razão, e aí isso daqui se torna o meu A2, e para mim ir para o meu A3 é só eu somar mais a razão mais uma vez, certo? Então, meu A3 é o quê? É A1 mais 2 vezes a minha razão. E assim por diante, se eu quiser encontrar aqui o A4, por exemplo, vai ser A1 mais 3 vezes a razão. E eu acredito que você já tenha entendido. Beleza, professor? Me dá um exemplo numérico, me dá uma sequência numérica, por favor, para que eu possa estar entendendo melhor, visualizando aí o que está acontecendo. Beleza, olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa sequência. 2, 5, 2, 5, 8, 8, 11. Olha aqui, eu tenho essa sequência, uma progressão aritmética. Quem é o meu A1? O meu A1 é o número 2. Ok. Quem é o meu A2? O meu A2 é 2, que é o meu A1, mais a minha razão. Quem é a minha razão? 3. Quem é o meu A3? O meu A3 é quem? É o meu primeiro termo, mais a minha razão, mais a minha razão. E aí, olha só, como é que vai ficar? Ó, eu tenho 2 mais 3, 5. 5 mais 3 é igual a 8. Ou, em vez de eu escrever isso tudo, eu posso colocar o quê? Mais 2 vezes a minha razão.
Quem é o meu A4, professor? É o meu A1 mais 3 vezes a minha razão. Olha aí, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 mais 2 é 11. Entendeu o que acontece ali numa PA com 3 termos? Essa sequência que eu estou te mostrando? Beleza, é isso aí mesmo. E a outra, ó, a outra é caso você tenha que encontrar um termo, e aí nesse termo você tem que descobrir quem é o seu próximo termo e quem é o termo anterior, tá bom? Então, você vai ter ali um número, um determinado número x, que é o meu termo que eu não sei qual é, esse termo, e aí eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu chegue para você e faça assim, ó, eu tenho lá o meu A9, meu termo A9, você sabe quem é o A9? Não, eu tenho X. Aí depois eu tenho aqui, ó, o meu A10, ó. Quem é o meu A10? Ó, o meu A10 é relacionado ao meu A9. Por quê? Não é o primeiro termo, professor? Sim, mas nem sempre a banca ela vai te dar o primeiro termo. Então você aqui vai ter que pensar em relação ao meu termo A9, porque foi o exemplo que eu dei. Então, em relação ao A9, quem é o A10? O meu A10 vai ser o quê? Vai ser o meu X mais a minha razão. Olha aqui, ó. X mais a minha razão. E quem será o meu A8? Eu estou pensando em relação ao meu A9, o meu nono termo. O meu A8 vai ser o quê? Vai ser x menos 8, menos a razão. X menos a razão. Beleza? Conseguiram pegar a visão? Conseguiram entender o que está acontecendo aqui? Show de bola. Beleza? Show de bola. Agora, vai ter aqui a nossa segunda notação especial. Vamos supor, a banca, a questão, ela vai chegar e vai dizer assim, ó, qual é o termo de número 50? Quem é o termo de número 50 de uma determinada progressão aritmética? E aí ele não vai te dar ali o valor do termo 50. Você vai ter que descobrir. Como que você vai descobrir? Aplicando essa fórmula aí. Vamos supor que lá na hora na hora da nossa progressão aritmética, ele tenha te dado o termo A12, tá? Tenha lá no exercício o 12º termo, tá? Eu não vou botar valor aqui, é só para você entender. Quem é o meu 12º termo? Eu não sei, é o A12. Então, para me descobrir o valor do meu termo de número 50 numa determinada progressão aritmética, eu tenho que ter aqui o quê? AN é igual a quem? É igual a A12 mais esse K, ele vai ser relacionado ao número ali do termo, tá? É o 12º termo, então o meu N vai ser 12. Mais N menos K, tá? N menos K. Quem é K? O meu K, neste meu exemplo, é o meu o quê? Número 12. Então, é menos 12. Lembrando, vezes a razão. Na aula anterior, né? Na aula anterior não, né? No slide anterior, olha aqui, a gente, ó, diminuía por menos 1, tá bom? Por menos 1. Só que aqui é o nosso termo geral de uma PA. Essa fórmula não tem nada a ver com essa daqui que a gente está resolvendo agora. Na verdade, essa fórmula aqui é uma fórmula adaptada. É como se fosse aquela fórmula do termo geral. Só que nessa daqui, a diferença é que a gente vai diminuir pelo K. O K é o nosso númerozinho ali relacionado ao termo que ele nos dá, tá bom? E aí a gente vai resolver isso e a gente acaba encontrando o nosso resultado, o valor do nosso termo 50 lá, do nosso termo de número 50, ok? É isso aqui que a gente tem que aplicar, é isso aqui que a gente tem que tomar cuidado. Ah, professor, e se fosse A19? Você ia ter aqui, ó, que colocar menos 19. Simples assim. Show
Beleza? É a única diferença da nossa, do nosso termo geral de uma progressão aritmética, ok? Beleza? Vamos falar agora sobre a propriedade do termo médio, tá? O que é o termo médio, professor? Considere a PA, A1, A2 e A3. Então, temos, essa daqui é muito fácil. Temos o quê? A soma, né? A gente soma os extremos da progressão aritmética e divide por 2. Ó, o meu A2, o meu termo central, vai ser a soma dos extremos dividido por 2. Ó, o meu termo central, meu ponto médio, meu termo médio é o meu A2. O meu A2, ele vai ser exatamente igual à soma do meu primeiro termo com o meu terceiro termo. Neste exemplo, a soma dos extremos dividido por 2, ok? Beleza? Professor, me dá exemplos, Olha só, vamos supor que eu tenho aqui, ó, essa progressão aqui, ó, 6, 11, 16, tá? É uma progressão aqui, onde eu tô te dando aqui um exemplo. Uma progressão aritmética, onde eu tenho essa progressão. Tenho o meu A1, meu A2 e o meu A3, tá? Meu primeiro termo. Bom, antes da gente resolver isso, tá? Meu primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? Ah, meu termo central, quer dizer, meu termo central é 11, então eu vou ter aqui, ó, 11 é igual a soma dos termos, né? A soma dos termos, né? Que estão, estão nas extremidades, tá? Então eu vou somar 6 mais 16, ó. 6 mais 16 e vou dividir por 2. 11 é igual a 6 mais 16, 22. 22 dividido por 2 é igual a 11. 11 é igual a 11. Entendeu? Então, eu tenho ali o meu termo central, né? O meu termo médio é justamente a soma dos extremos dividido por 2, ok? Ah, poderia colocar outros exemplos? Poderia. Vamos supor aqui que eu dei aí primeiro uma progressão aritmética de razão 5. Vou te dar uma progressão aritmética de razão 2. Ó, vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. 2, 5, 8, 11, 14, tá? Eu tenho uma progressão aritmética de 5 termos. A minha razão aqui é a razão 3, tá? De um número para o outro aumenta 3, tá bom? Então vamos lá. Quem é o meu termo central? É o 8, ó. O 8 é o meu termo central, ele está no meio. Pro lado de cá, ó, eu tenho 2, pro lado de cá eu tenho 2, então o meu 8 está exatamente no meio, beleza? Então vamos lá, o meu termo central, que é 8, 8 é igual a soma dos extremos dividido por 2. 2 mais 14, 2 mais 14 dividido por 2. 8 é igual a 16 dividido por 2. 8 é igual a 8, correto. Beleza. Agora, se eu tivesse aqui os extremos 5 e 11, ó. 5 mais 11 dividido por 2. 5 mais 11 é igual a 16 dividido por 2 é igual a 8. Viu? Sempre vai dar certo. O termo médio, que é o termo que está no meio, é sempre o resultado da soma dos extremos dividido por 2. Vamos falar agora sobre a soma dos n primeiro termos de uma progressão aritmética, tá? Mas antes, olha só, deixa eu te mostrar aqui, vou ler isso aqui e eu vou te contar uma história bem legal, tá? Olha aqui, qual a soma entre os 50 primeiros termos da sequência? Olha aí, qual a soma dos 50 primeiros termos da sequência? 4, 7, 10, 13. Então, o que ele quer aqui? Ele quer que você some 4 mais 7, mais 10, mais 13, mais 3, no caso, mais 16, mais 19, enfim, os 50 primeiros termos, tá? E aí, como que você vai resolver isso? Aplicando essa fórmula aqui. Você não vai ficar contando um por um, que senão tu vai perder muito tempo. Mas antes da gente fazer isso aqui,
Deixa eu te contar uma história que aconteceu, tá? Há muito tempo atrás, né? A gente tem ali pessoas comuns, como eu e você. Acredito que você seja uma pessoa comum. E nós temos os gênios. A história é a seguinte. Uma vez, um professor de matemática chegou dentro de sala de aula e falou para os seus alunos, ó, a tarefa hoje é vocês somarem 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar no mais 100, tá? Mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Eu quero que vocês façam a soma de todos esses números aqui e me dê o resultado final. E aí o professor achou o seguinte, poxa, eles vão perder o maior tempão fazendo essa soma, de 1 até 100, né? Seguindo ali a sequência, somando 1 por 1 até 100. E aí eu vou ter o dia todo aqui para ficar sem fazer nada, porque hoje eu não fiz planejamento de aula, eu estou com preguiça. E aí ele passou esse exercício e deixou lá e pensou que ia ficar um tempão. Só que dentro dessa sala tinha um garotinho, tá? Tinha um garotinho. E esse garotinho, tá? Você pode pesquisar depois, o tal do Gauss, tá? Ele pensou o seguinte, poxa, olha só o que está acontecendo. Se eu pego o primeiro termo e somo com o último termo, ó, o primeiro termo com o último termo, eu vou ter aqui, ó, 101. Se eu somar o segundo termo com o penúltimo termo, a minha soma também vai dar 101. Se eu somar esse termo aqui, os extremos, né, com 98, vai dar 101. Se eu pegar 4 mais 97, vai dar 101. Sempre vai dar o mesmo número. Então, ao invés de eu ficar somando tudo, o que eu posso fazer? Esse garotinho, que era um gênio, ele pensou, basta eu pegar 101 e multiplicar o quê? E multiplicar pela metade dos termos. A metade de 100 é 50. E aí ele pensou, basta eu multiplicar 101 vezes 50 e aí eu vou encontrar 5.050. E aí ele rapidamente foi lá e deu a resposta para o professor, que o professor ficou pasmo achando que estava tirando onda, que iria ficar muito tempo sem fazer nada. E aí o Gauss, o nome desse garotinho, é um matemático, excelente matemático. Ele foi lá e mandou na lata, ó, o resultado é esse aí, pronto. E o professor ficou abismado, teve que dar aula, enfim. Beleza? Então o que ele fez aqui? Na verdade, por que ele multiplicou por 50? Porque eu tinha 100 termos, então ficaria a soma dos extremos, vezes 100 dividido por 2. Ele dividiu aqui, ficou 101 vezes 50. E aí ele encontrou o resultado. Agora vamos resolver isso aqui, agora que você já se ligou na historinha, uma historinha verídica, matemática, uma história muito legal. Vamos resolver isso aqui. Eu quero descobrir o meu A50, mas primeiro, ele não me dá, ou melhor, eu tenho que descobrir a soma, né, dos 50 primeiros termos. Só que ele não me dá, o exercício ele não me dá o meu termo de número 50. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, aplicar a fórmula do termo geral de uma PA, para me descobrir quem é o meu termo de número 50, e aí substituir aqui, tá bom? Então vamos lá, o meu A50, eu não sei quem é, mas a minha fórmula aqui, opa, essa não, essa daqui, ó, ela diz que o seguinte, ó, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Então é essa fórmula que eu vou aplicar. A50 é igual ao meu primeiro termo mais 50 menos 1 vezes o que? Vezes a minha razão. Vamos substituir aqui? Vamos. Então eu tenho lá A50 é igual ao meu primeiro termo, que é o número 4, mais 50 menos 1, 49, vezes a razão. Qual é a razão aqui, gente? A minha razão é 3. De 3 em 3, ó. 4 vai para 7, aumentou 3. De 7 vai para 10, aumentou 3. De 10 vai para 13, aumentou 3. Razão é igual a 3. A gente vai fazer aqui, ó. A50 é igual a 4 mais 49 vezes 3 vai dar
147. 147. O meu A50 é igual a 147 mais 4, ou 4 mais 147, 151. Encontrei o meu termo de número 50. O que eu faço? Agora sim, eu posso aplicar essa fórmula aqui. Então, eu tenho lá a soma dos 50 primeiros termos é igual ao quê? É igual o meu A1 mais o meu AN. O meu AN, no caso, é o meu A50, por isso que eu precisei descobrir aqui primeiro. Então, vai ficar mais 151 vezes o quê? O número de termos, são 50 termos nesse meu exemplo, dividido por 2. Então, eu tenho aqui a soma dos 50 primeiros termos é igual 155 vezes 50 dividido por 2. Posso simplificar aqui? Para facilitar, vai ficar o quê? 155, deixa eu tirar isso daqui, vezes a metade de 50. A soma dos 50 primeiros termos vai ser 155 vezes 25, vai dar 3.875, tá? Então, eu sei que a soma desses 50 primeiros termos, desses 50 termos aí, 50 primeiros termos, deste exemplo que eu dei, é igual a 3.850. Pessoal, com isso terminamos aqui a nossa aula de progressão aritmética, a nossa primeira aula, na primeira parte. Fica tranquilo que eu vou trazer exercícios para a gente praticar, beleza? Essa foi uma aula teórica, mas já já eu venho com a aula de exercícios para que você possa praticar e aplicar tudo que você aprendeu aqui hoje na nossa aula de progressão aritmética. Te agradeço a presença, te agradeço por você estar aqui comigo e te espero na próxima aula.